As tensões entre os Estados Unidos e o Irã atingiram um dos níveis mais críticos em décadas. O presidente Trump impôs um ultimato explícito a Teherã, afirmando que o Irã tem entre 10 e 15 dias para alcançar um acordo abrangente sobre seu programa nuclear, ou enfrentará consequências graves, incluindo potenciais ações militares. Essa declaração veio acompanhada de um maciço reforço militar americano no Oriente Médio, com a presença de 2 grupos de porta-aviões, incluindo o USS Abraham Lincoln, já posicionado, e o USS Gerald Ford, em rota para a região, entrando no Mediterrâneo. Dezenas de caças avançados, como o F-35, F-22 e F-16, além de destroyers equipados com mísseis guiados e outros ativos navais e aéreos. O ministro iraniano responsável por toda essa diplomacia, Abbas Araghchi, destacou progressos e acordos sobre princípios orientadores. Determinou um prazo de até 4 anos sem enriquecimento de urânio. Mas o vice-presidente americano J.D. Vance criticou Teherã por não reconhecer as linhas vermelhas impostas por Trump, que incluem o fim total do enriquecimento de urânio, limitação drástica do programa de mísseis balísticos e cessação do apoio a grupos de procuração na região. Fontes próximas à Casa Branca indicaram que forças americanas poderiam estar prontas para ataques já neste final de semana, em um cenário que analistas compararam ao preparo para a invasão do Iraque em 2003, embora focado em uma campanha aérea prolongada em vez de invasão terrestre. O Irã, por sua vez, está preparado para o tudo ou nada, algo muito diferente do que estamos acostumados a presenciar, inclusive no passado, e respondeu com medidas defensivas visíveis. Imagens de satélite de alta resolução revelam reforço de entradas de túneis e instalações nucleares, reconstrução de fábricas imensas danificadas em conflitos anteriores, maior ocultação de seu programa nuclear e reposicionamento de sistemas de ataque. Exercícios navais no Estreito de Hormuz, inclusive em conjunto com a Rússia, sinalizam disposição para retalhar, com ameaças explícitas do líder supremo Ali Khamenei de que qualquer agressão receberia resposta severa capaz de enviar navios americanos ao fundo do mar. Nesse contexto de escalada bilateral, surge a questão central: a OTAN poderia ser ativada contra o Irã? A resposta, com base no Tratado do Atlântico Norte e na prática histórica da aliança, é não e sim, ao mesmo tempo. E vamos explicar detalhadamente. A OTAN não pode ser ativada de forma realista ou automática contra o Irã no cenário atual, mas existem implicações que fazem com que a OTAN ataque o Irã de forma nunca antes vista na história da aliança e desde o dia em que os Estados Unidos foram atacados lá em 2001. O artigo 5º do Tratado de Washington estabelece que um ataque armado contra um ou mais membros da OTAN na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque contra todos, obrigando os aliados a prestar assistência, inclusive com o uso da força armada. Essa cláusula foi invocada apenas uma única vez na história da aliança, após os atentados de 2001, levando as operações de apoio em solo afegão. No caso de um conflito com o Irã, no entanto, vários fatores impedem a ativação do artigo 5º. Primeiro, o Irã não representa ameaça direta ao território europeu ou norte-americano. As tensões concentram-se no Oriente Médio, onde os Estados Unidos atuam de forma unilateral ou em coalizões com Israel. Ataques iranianos contra bases americanas na região como Al-Udeid, no Catar, ou em outros países do Golfo, como na Jordânia, por exemplo, ou contra navios no Golfo Pérsico, não configuram, em princípio, ataque armado contra o território de um membro da OTAN, no sentido geográfico do tratado. Segundo, a OTAN é uma aliança defensiva por natureza e qualquer invocação do artigo 5º exige consenso unânime entre os 32 membros atuais. Países europeus, especialmente França, Alemanha e outros,
têm se mostrado reticentes em se envolver em novas aventuras militares no Oriente Médio, preferindo diplomacia desescalada. Inclusive, o Reino Unido retirou todos os seus navios da região. Mesmo em cenários hipotéticos de retaliação iraniana contra instalações americanas, a resposta provável seria uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, possivelmente com apoio britânico ou de alguns aliados do Golfo, mas sem envolver formalmente a estrutura da OTAN. Terceiro ponto. A própria administração Trump tem adotado postura que prioriza ações unilaterais ou bilaterais, especialmente com Israel, em vez de mecanismos multilaterais da OTAN. Documentos como a Estratégia de Defesa Nacional de 2026 enfatizam empoderar aliados regionais como Israel e países árabes do Golfo para conter o Irã, reduzindo o papel americano e europeu direto. A OTAN continua então focada principalmente em ameaças russas na Europa Oriental e em desafios chineses, não em confrontos no Golfo Pérsico. Porém, caso o Irã ative células terroristas adormecidas ou grupos de procuração para atacar alvos dentro dos Estados Unidos, o cenário mudaria. No caso de ataques terroristas dentro do território continental dos Estados Unidos, por exemplo, células adormecidas iranianas ou proxies executando atentados semelhantes aos de 11 de setembro, a situação muda drasticamente. Um ataque armado direto no território americano, na Europa ou América do Norte, poderia qualificar como gatilho para o artigo 5º, como ocorreu após os atentados lá em 2001 contra Nova York e Washington, a única invocação na história da aliança. Nesse caso, os aliados da OTAN poderiam ser obrigados a considerar assistência coletiva, incluindo operações de apoio, e muito provavelmente que nenhuma invasão ocorreria. No entanto, mesmo que há nuances, a invocação exige o consenso unânime dos 32 membros da OTAN. Portanto, concluo aqui com vocês. Embora um conflito aberto entre Estados Unidos e Irã possa gerar consequências globais graves, incluindo perturbações no fornecimento de petróleo, ataques a navios mercantes e instabilidade regional, a ativação da OTAN contra o Irã permanece altamente improvável. Qualquer ação militar continuaria sendo conduzida principalmente pelos Estados Unidos, possivelmente com apoio israelense de parceiros do Golfo, sem envolver um mecanismo de defesa coletiva da Aliança do Atlântico Norte, a OTAN. Produzir conteúdo geopolítico e militar de qualidade como este vídeo exige tempo, pesquisa e dedicação diária. Ajude a manter esse trabalho para que ele permaneça vivo aqui no YouTube. Compre as nossas camisetas exclusivas pelo site reserva.inc/área militar.